Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e conta com a colaboração dos tribunais do trabalho de todo o país. No programa de hoje, vamos até Altos, no Piauí, conhecer a produção de uma bebida não alcoólica que é considerada patrimônio cultural brasileiro, a cajuína. No quadro Direitos e Deveres, um desembargador do TRT na Paraíba responde às dúvidas trabalhistas da camareira e da governanta. Em Salvador, Bahia, vamos saber quais são os benefícios que a aplicação de compliance traz para as organizações, como redução de processos trabalhistas, por exemplo. E no Meu Trabalho é uma Arte, os dioramas feitos por um artista plástico de Brasília que utiliza materiais recicláveis para produzir peças decorativas. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. O Nordeste do Brasil não só é conhecido pelas belas praias, mas também pela culinária variada. E lá, especificamente no Piauí, é produzida uma bebida não alcoólica que é considerada patrimônio cultural brasileiro. Eu estou falando da cajuína, produzida de maneira artesanal e feita 100% à base de caju. O produto gera emprego, renda e movimenta a economia local. O repórter Daniel Vasques foi até o município de Altos, no interior do estado, conhecer como a bebida típica é produzida. Acompanhe na reportagem especial de hoje. Ela é uma tradição no Nordeste do Brasil. Feita a partir do suco extraído do pedúnculo do caju, a cajuína conquistou o povo nordestino. A origem da bebida remonta aos índios. Foram eles que começaram a produzir a cajuína há mais de um século. Logo, ela se expandiu para estados como o Maranhão e o Ceará, mas foi no Piauí que a bebida se tornou uma referência. Tão popular que em 2014 foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. As pessoas começaram a consumir mais, a divulgar mais, e cada dia que passa aumenta esse volume, é todo mundo querendo fazer cajuína, porque é um vício. Você fazer cajuína, você chega na casa de um, quer dizer, vem aqui comer a melhor cajuína do Piauí, a outra vem tomar a melhor cajuína do Piauí, é uma competição entre si, sabe? Uma competição sadia, né? Que as pessoas fazem porque gostam de receber uma visita e botar um produto, dizer que foi ele que fez, com orgulho, né? De ser piauiense e botar um produto que realmente é um produto bom, que a cajuína é um produto bom. Mas para chegar até a mesa do consumidor, a cajuína percorre um longo caminho. A produção começa ainda no campo, em pequenas propriedades rurais. O Ildélio faz parte da terceira geração de produtores da bebida. É dono de uma propriedade de 90 hectares em Altos, município localizado a 40 quilômetros de Teresina. A maior parte da área é destinada à plantação de caju. Daqui saem quase 20 toneladas da fruta por safra. Tem o retorno financeiro? Tem. Mas para mim, o plantio do caju, a colheita do caju e todo o processo até o término, que é quando queima a cajuína no tambor, quando se vende, quando o consumidor pega, quando ele compra, quando ele elogia, e mesmo quando ele não elogia, a gente tenta aprimorar e melhorar mais, para mim é gratificante. Cada garrafa é como se fosse um filho. Eu boto prazer, eu boto amor e boto muito carinho. A plantação ocorre entre os meses de janeiro e março, período de chuvas no Nordeste. Mas é no fim de setembro, época de colheita, que a produção da bebida dispara. No primeiro ano de plantio, um caju comum pode dar. Mas geralmente ele começa a produção de 3 anos em diante, chegando ao ápice de 5 a 6 anos. A nossa sorte aqui, eu digo minha sorte, é que quando eu nasci, claro, já nasci nesse berço, já tinha caju e continuamos aí plantando caju. Então, em vez de diminuir, ela foi aumentando, graças a Deus. E a esperança e expectativa é que cresça mais. A propriedade do Ildélio produz, em média, 10 mil litros de cajuína por ano. Só aqui a gente tem cerca de 350 garrafas. Isso equivale a um dia de trabalho. Cada garrafinha dessa, olha só, ela tem cerca de 500 ml.
Eudélio, qual o custo que você tem para produzir uma garrafa de cajuína? Hoje eu estou gastando em média de R$ 1,50 a R$ 1,70 para produzir uma garrafa dessa. E chego a revender ela de R$ 3 a R$ 3,50. Sem contar que no comércio ela pode chegar até R$ 8,00. Ou seja, você tem uma margem de lucro de até 100%. De até 100%. A bebida é feita de maneira artesanal por pequenos produtores ou em cooperativas que ajudam a viabilizar a produção. É que nem o peixe fora d'água, né? Quando você reúne em cooperativa, aí fortalece. Então, o objetivo é esse, é a gente fortalecer, é agregar valor ao produto. Quando a gente reúne, soma força, a união faz a força, a gente consegue adquirir vários equipamentos que seriam impossíveis para os produtores. E através da cooperativa a gente consegue, né, por um preço mais acessível. Primeiro, a fruta é selecionada e, em seguida, separada da castanha. Processo que passa pelas mãos de trabalhadores como o seu Arimateia, mais de 25 anos dedicados à produção da bebida. Eu dou o laço desse jeito aqui, ó. E puxa. E puxo. Aí, quando eu puxo aqui, o laço já está no ponto de enrolar de novo e fazer o laço de novo, ó, viu? E aí pronto, Pronto. separou a castanha. É, pronto. E é essa fruta, esse caju que vai ser transformado na cajuína. Na cajuína. O suco é extraído em processadores e segue para o chamado processo de clarificação, feito com a adição de gelatina, que ajuda a separar as impurezas da fruta. Depois de descansar por cerca de 30 minutos, a cajuína é coada em sacos de feltro. Finalmente ela está pronta para ser engarrafada. As garrafas são mantidas em banho-maria. É que o calor ajuda a deixar a bebida mais doce e concentrada. 100% natural, a cajuína é rica em vitamina C. Lembra muito os sucos de fruta, mas com uma vantagem: não contém açúcar. É questão de saúde, vitaminas, né? Você está botando um produto saudável na mesa das pessoas e que as crianças possam tomar e você possa tomar com segurança, né? A maior preocupação é sempre com a qualidade do produto final. É isso que vai fazer com que a gente tenha mercado garantido. É a qualidade do produto e que inclusive dá mais respeito à cooperativa. O sabor não rende apenas frutos, movimenta a economia local. Só no Piauí são quase 3 mil produtores. Juntos, eles produzem mais de 10 milhões de litros de cajuína por ano e ajudam a injetar, em média, 75 milhões de reais na economia do estado. A gente prefere industrializar, que agrega valor, e vender um produto natural com um valor que dá para você ganhar um dinheirinho e melhorar, complementar a sua renda, né? A cajuína para mim é tudo, sabe? Eu sempre digo assim, o caju é ouro. Quando eu pego num caju, quando eu estou pegando assim na barra de ouro, né? Porque eu acho que a única pessoa do estado do Piauí que faz num quilo de caju R$36 sou eu. Então para mim é ouro, né? O caju é ouro. Enquanto as pessoas não aproveitam, eu estou aí aproveitando, né? E incentivando os outros para aproveitar, né? Não é por acaso que a bebida desperta a paixão dos moradores e dos produtores da região. Depois de Deus e minha família é tudo. Eu amo fazer cajuína. Chegou a hora de viajar pelo Brasil e conhecer algumas decisões de destaque da Justiça do Trabalho. O TRT da 15ª Região negou o pedido de adicional de insalubridade de um trabalhador que atuava como encarregado em uma fazenda de laranja na região de São José do Rio Preto e que alegou ficar exposto a calor acima dos limites de tolerância. Os desembargadores do TRT mantiveram a decisão de primeira instância e enfatizaram que o calor foi alçado no campo como agente insalubre apenas para o cortador de cana, por se tratar de atividade penosa, e que o mesmo enquadramento não pode ocorrer para o encarregado, que normalmente trabalha na sombra e não fica exposto ao sol durante toda a jornada de trabalho. O TRT da 23ª Região condenou o Banco do Brasil a indenizar 2 bancários em R$20 mil cada um, após sofrerem 2 assaltos violentos em menos de um ano. Para o TRT, a atuação em agência bancária expõe os empregados a risco de assalto muito superior aos demais ambientes de trabalho, e por isso o Judiciário vem reconhecendo a aplicabilidade da teoria do risco.
De acordo com essa teoria, o responsável pela atividade deve reparar o dano causado em consequência da execução de serviço em seu benefício, independentemente de culpa, já que a atividade, por sua natureza, pode gerar riscos ou danos a terceiros. O TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, negou o recurso feito pelo Windsor/Hotel, que pedia a revisão da sentença, que julgou abusiva a conduta do estabelecimento de reter 39,5% do valor das gorjetas cobradas nas notas de serviço. O colegiado considerou que a cobrança feita aos clientes pelo hotel, nas notas de despesas, a título de taxa de serviço, deve ser destinada integralmente aos empregados. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, um desembargador do TRT na Paraíba responde às dúvidas trabalhistas da camareira e da governanta. E ainda hoje, os benefícios que a aplicação de compliance traz para as organizações, como a redução de processos trabalhistas. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação. A Justiça do Trabalho movimentou quase 720 milhões de reais durante a 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, realizada em todo o Brasil. O resultado, divulgado pela Coordenadoria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho, destina-se ao pagamento de dívidas de empregadores, já reconhecidas em juízo. Ao todo, durante a semana de execução, os 24 tribunais regionais do trabalho realizaram mais de 23 mil audiências. Foram homologados mais de 8 mil acordos, realizados 645 leilões e efetivados quase 28 mil bloqueios no Bacenjude. Os dados finais da 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista podem ser conferidos no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, www.csjt.jus.br. Jovens voluntários magistrados, desembargadores e servidores do TRT da 8ª Região, além de representantes de instituições de combate ao trabalho infantil, realizaram uma caminhada pelas principais ruas do centro de Belém, durante as comemorações do Círio de Nazaré, em apoio à campanha de combate ao trabalho infantil promovida pela Justiça do Trabalho. Mais conhecida como Trasladação, essa romaria se destaca por ser uma espécie de círio noturno, em que milhares de pessoas caminham levando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a Catedral de Belém. Durante a Semana da Criança, 65 alunos de até 6 anos da rede pública municipal de 2 escolas de Belo Horizonte participaram das atividades educativas do programa Justiça e Cidadania Especial Outubro da Criança, promovidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. O evento ocorreu no edifício sede do tribunal e contou com a equipe do Centro de Memória do TRT, que explicou aos alunos o funcionamento da Justiça do Trabalho Mineira. Os estudantes também foram incentivados a desenhar a profissão que pretendem seguir no futuro e tiveram a oportunidade de experimentar uniformes que representam algumas delas. Os direitos e deveres de patrões e empregados despertam a atenção de todos. E hoje, no quadro Direitos e Deveres, um desembargador do TRT da 13ª Região, na Paraíba, vai responder às dúvidas da camareira e da governanta de um hotel. Confira. Você é responsável pela limpeza dos banheiros dos hóspedes, tem o direito a receber adicional de insalubridade? Pois não, Mariana. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no sentido de que o trabalho de limpeza de banheiros de uso coletivo, como é o caso dos banheiros de hotéis, de hospedagem em si, enseja, ou seja, dá direito ao pagamento do adicional de insalubridade. Então a resposta é positiva. Você teria direito a receber um adicional de insalubridade pelo fato de trabalhar na limpeza desses banheiros coletivos. Caso algum hóspede se queixe da perda de algum objeto, posso revistar os pertences das camareiras? Pois então, dona Maria Arminda, o empregado, como qualquer cidadão, ele não pode ter os seus pertences e sua intimidade violada. A despeito de existir algum tipo de dúvida acerca do desaparecimento de bens ou de pertences do hóspede,
Não é autorizado ao empregador, sem uma autorização judicial, proceder à revista ou mesmo à inserção na intimidade do empregado. Como o hotel funciona todos os dias da semana, qual seria a minha jornada máxima de trabalho? Em qualquer circunstância, a depender inclusive do regulamento próprio, mas o trabalhador, em regra, terá que trabalhar no máximo 44 horas semanais. O fato do hotel trabalhar toda a semana, durante toda a semana, não vai implicar em aumento da sua jornada de trabalho. Caso seja ultrapassado o limite diário de 8 horas ou o limite semanal de 44 horas, o empregado fará jus a pagamento de horas extras. Além de, nesse período de 7 dias de trabalho, faz jus a uma folga. Caso a camareira se recuse a realizar as atividades propostas, posso aplicar advertência? O empregado tem a obrigação de cumprir todas as tarefas que são decorrentes do seu contrato de trabalho. A recusa injustificada desse empregado em cumprir determinadas tarefas constitui falta que pode ser penalizada mediante uma advertência. A reiteração dessa conduta, ou seja, a prática novamente dessa recusa, pode ensejar, inclusive, penalidades mais graves que a advertência. No próximo bloco, em Salvador, Bahia, vamos conhecer os benefícios da aplicação de compliance trabalhista para as organizações. E no Meu Trabalho é uma Arte, dioramas feitos com materiais recicláveis. Nós voltamos daqui a pouco. Preocupadas com o ambiente de trabalho e com a produtividade dos empregados, muitas organizações já fazem uso de compliance trabalhista. Essa ferramenta traz inúmeros benefícios para as empresas e instituições, dentre eles a diminuição de ações trabalhistas. Confira. Um conjunto de normas e boas práticas que aproxima as empresas do que estabelece a legislação, evitando conflitos judiciais. Estamos falando do compliance, também conhecido como um programa de conformidade que previne riscos e sugere correções dentro das empresas. O Hospital Português é um exemplo de instituição que já adota o programa há mais de um ano. O diretor financeiro do hospital explica como o compliance foi instalado na instituição. Deve ter uma linguagem super clara, direta, os colaboradores precisam entender e participar. Com isso, nós não apenas enxergamos os possíveis pontos vulneráveis que a empresa pode ter e passamos a corrigi-los, como alguns outros que talvez a gente não conseguisse enxergar, o próprio colaborador os traz. O compliance chega como uma ferramenta a mais para que a empresa consiga, primeiro, ter um bom relacionamento com o seu funcionário. Segundo, fazer o funcionário se sentir bem com o trabalho que está sendo executado. E terceiro, fazer com que o funcionário entenda e compreenda quais são as legislações referentes àquele tipo de serviço que é desempenhado. A aplicabilidade se estende a várias categorias da empresa. A área financeira, por conta da imunidade tributária, que o Hospital Filantrópico faz essa escolha. Já temos na área ambiental, como dito, temos na área trabalhista também e vemos nas relações, todas as relações cíveis. Cada setor se conscientize e se empodere da necessidade de agir dentro dos trâmites éticos e legais. O colaborador, o paciente, o acompanhante, e vai citando cada ator da área assistencial até chegar no fim, a diretoria. Os impactos no Brasil já são significativos. A gente já alcança até 30% na redução de demandas trabalhistas e até de demandas referente ao passivo trabalhista dessas empresas. Pequenas, médias e grandes empresas podem sim executar o compliance e, inclusive, existe uma legislação específica para as micro e pequenas empresas. De acordo com o estudo da KPMG, 81% do programa é aplicado no âmbito trabalhista, previdenciário e tributário. A pesquisa aponta ainda que 29% das empresas estão concentradas no setor industrial, em seguida na área governamental e de infraestrutura, com 18%, e em serviços financeiros, com 15%. Só existe um lugar onde sucesso vem antes do trabalho. É no dicionário, que S vem antes de T.
Fora disso, a gente tem que trabalhar muito e quando a gente vê o resultado, quando a gente vê a satisfação do cliente, principalmente a pessoa que estava doente ou que ainda está doente, mas já se sente acolhida, melhorada, a gente vê que vale a pena. Materiais recicláveis se transformam nas mãos de um artista plástico de Brasília, Distrito Federal. Ele usa as peças que iriam para o lixo na produção de dioramas, que reproduzem diversos ambientes, só que em miniatura. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Meu nome é Leandro de Castro, tenho 39 anos, sou de Brasília. Eu tenho formação técnica em maquete eletrônica pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu trabalho com dioramas artesanais e o meu trabalho é uma arte. O conceito de diorama é o seguinte, ele é a representação de uma cena. Representou uma cena é um diorama. Você vê muito aqueles colecionadores de action figure, que são cenas de filme, Vingadores, etc. Aquilo ali é um diorama, só que é industrializado. Eu trabalho com diorama artesanal, ou seja, quase tudo que vai dentro da caixa é feito à mão, feito e pintado à mão. Isso valoriza um pouco o trabalho, porque os colecionadores são bem exigentes. Então, o diorama ele é basicamente isso. O que difere da maquete, muitas pessoas confundem com a maquete, mas a maquete ela tem uma finalidade técnica. Você faz a maquete de um prédio para posteriormente fazer o prédio em tamanho natural. O diorama não. O diorama ele tem uma finalidade de entretenimento, informação, colecionável, né? A maioria dos meus materiais são recicláveis, boa parte deles. Eu trabalho muito com capacitores de placa-mãe de computador estragado, celulares estragados, câmeras fotográficas estragadas também, restos de EVA. Minha irmã também é artesã, então ela trabalha o resto do material que ela trabalha, eu acabo ficando com ele para tentar reciclar. Raios de bicicleta quebrada, eu vou nas oficinas, peço, faço uma parceria com o pessoal e o pessoal me doa muita coisa. Sem contar alguns colecionadores também que têm coleções quebradas, carros soltando roda, eles me doam também e eu reaproveito isso no diorama. E essas que estão aqui, essas grandes, elas são uma das mais detalhadas que eu já fiz. Então elas levam em torno de 12 a 15 dias para ficarem prontas. Eu tenho que trabalhar ali 8 horas por dia, né? Ou seja, tem que ter uma dedicação exclusiva, se vacilar, até porque eu não posso demorar muito, porque o meu ganho ele vai sendo diluído no tempo, né? Eu tentei ficar com algumas peças, só que eu tenho uma visão, não sei se é um tanto romântica do meu trabalho. Eu sou muito fã do meu trabalho, gosto muito, e eu acho que não faz sentido eu querer ficar com as peças para mim. Já tentei ficar com algumas, mas quando eu vejo o carinho da pessoa, a pessoa tentando adquirir aquela peça e quer aquela, eu acabo cedendo. Porque eu acho que só faz sentido eu fazer a minha arte se ela puder satisfazer uma outra pessoa que não a mim. Então eu acabo vendendo, eu não consegui colecionar minhas próprias peças por enquanto. A minha favorita, eu acredito que tenha sido uma das últimas que eu fiz, que é essa daqui do DeLorean, que eu nunca tinha trabalhado com esse tema e o filme De Volta para o Futuro fez parte da minha pré-adolescência, da minha infância e tal, tudo ali década de 80. 80, final ali de 90, começo de 90, né? Então eu fiquei muito emocionado quando eu terminei, assim que eu olhei e falei, cara, isso aqui tá muito década de 80, 90 e tá muito De Volta para o Futuro. Eu consegui captar a essência do filme e colocar no diorama, foi uma das peças que eu mais gostei.
Geralmente eu faço feirinhas de artesanato, né? Eu trabalho em feiras, geralmente em shopping. Atualmente eu estou expondo num shopping no centro de Brasília, uma loja colaborativa, e eu fico migrando assim. Eu não consigo fazer muitas feiras por mês, geralmente eu faço só uma feira, geralmente 4 dias, mas porque eu tenho que produzir. A minha produção ela é muito lenta, ela é muito demorada, então eu não posso ficar preso num local para tentar vender, e geralmente eu deixo a peça num local, as pessoas entram em contato comigo. Eu gosto muito do que eu faço. Durante a minha vida toda eu sempre tentei colocar o máximo de mim nas coisas que eu faço. Isso em tudo, no relacionamento com a família, na minha casa, e não é diferente na minha profissão. Eu gosto muito do que eu faço. O diorama ele me traz muita paz, me traz muita realização espiritual, muita realização psicológica. Eu conheço muitos artesãos que se emocionam, até choram quando falam do trabalho em si. Eu não sou diferente, eu gosto muito do que eu faço. E as pessoas, inclusive, eu tenho clientes que olham e falam: Léo, dá pra sentir o carinho que você colocou na peça. Eu gosto disso, eu gosto dele. Se eu pudesse, eu trabalharia com isso pro resto da vida. É o que eu gostaria de fazer. Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.